Variável que proporciona um rendimento melhor esperado para os próximos meses. O dólar ficou em R$ 1,92, em baixa de 0,16%, fechando uma semana de quedas sucessivas. O Banco Central fez mais um leilão de notas cambiais. E os bancos, apostando na desvalorização do dólar, estão se desfazendo da moeda americana. Hoje, excepcionalmente, teve uma entrada muito grande de uma empresa que trouxe algo como uns 500 milhões de fora. Não é normal acontecer. Elas acabam migrando para as aplicações em renda variável que proporcionam um rendimento melhor esperado para os próximos meses. O dólar ficou em R$ 1,92, em baixa de 0,16%, fechando uma semana de quedas sucessivas. O Banco Central fez mais um leilão de notas cambiais. E os bancos, apostando na desvalorização do dólar, estão se desfazendo da moeda americana. Hoje, excepcionalmente, teve uma entrada muito grande de uma empresa que trouxe algo como uns 500 milhões de fora. Não é normal acontecer isso, principalmente nessa época do ano, que vai chegando no final do ano. O mercado ele tem uma pressão mais de saída, não de entrada de câmbio. Mas o Banco Central vai estar muito atento e não vai deixar a cotação ultrapassar a barreira de 1,95. Mais uma vez, a Nova Zelândia será governada por uma mulher. Desta vez, 2 mulheres disputam as eleições para o cargo de primeiro-ministro. De acordo com os resultados parciais, o partido de oposição deve ganhar a eleição. Entre os primeiros eleitores a votar estavam a atual primeira-ministra Jenny Shipley, que concorre à reeleição, e a candidata do Partido Trabalhista de Oposição, Helen Clark. Shipley, do Partido Nacional, foi a primeira mulher a chefiar o governo na Nova Zelândia, quando assumiu o cargo em dezembro de 97. Durante a campanha eleitoral, os 2 principais partidos estiveram praticamente empatados. Mas na última semana, o Partido Trabalhista conquistou uma ligeira vantagem. Os trabalhistas devem compor um novo governo com os verdes. Ex-colônia britânica, a Nova Zelândia tornou-se independente em 47. 3 pessoas morreram e 22 ficaram feridas por causa da queda de um avião monomotor em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O avião caiu 5 minutos depois de decolar numa área residencial. Chovia muito na hora do acidente e testemunhas contam que o avião perdeu estabilidade. Na queda, bateu numa árvore e numa fábrica e depois pegou fogo. 3 pessoas a bordo morreram e 22 ficaram feridas em terra. 9 adultos, 1 em estado grave e 3 crianças foram levadas para o hospital. O Brasil conquista a medalha de ouro e o bicampeonato no Mundial de Futebol categoria Sub-17. O Brasil decidiu o título com a Austrália em jogo realizado nesta madrugada na Nova Zelândia. A decisão foi para os pênaltis e o Brasil levou a melhor, vencendo por 8-7. Acompanhe os momentos finais do jogo com a narração de Kleber Machado. Os jogadores do Brasil ficam ali na torcida no meio do campo. Partiu o Pfeiffer, bateu de pé direito. Defendeu o Rubinho! 9h06. Nós tivemos um problema que você acompanhou, mas o resultado você vai ver novamente nas próximas edições do Em Cima da Hora. E você assiste agora ao programa Globo Repórter. Eu sou Cidinha Rezende e volto na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 10. Até lá. Boa noite. Por que o Brasil briga, mas não consegue acabar com a impunidade? O brasileiro acompanha assustado as revelações da CPI do narcotráfico. O próprio governo cria um núcleo especial para combater a impunidade. Mas onde tudo isso começa? Você que já assistiu aqui mesmo na Rede Globo
tantos flagrantes de corrupção, acredita que esses golpes terminem na cadeia? Nem sempre. Até quando o crime foi gravado por uma câmera, os culpados escapam de qualquer punição. Um restaurante instalado numa casa construída há 50 anos. Fiscais da Prefeitura de São Paulo exigem do dono do negócio a planta original, senão fecham o lugar. Dão prazo de 10 dias. O dono do restaurante vem a esta repartição da Prefeitura responsável por liberar o documento. O funcionário pede 90 dias. Os casos de corrupção no setor público quase sempre começam assim. Os funcionários criam dificuldades para o cidadão. Depois, vendem facilidade. Foi isso que aconteceu aqui neste restaurante, na Zona Sul de São Paulo, há 6 anos. Os fiscais da regional pediram $2.000 ao proprietário para não criar problemas durante 4 meses. Acho que em 4 meses você consegue resolver o teu problema. Tempo suficiente para que ele arranjasse a planta original. O gerente do restaurante armou então o flagrante. 3 funcionários, 2 mulheres e um homem vieram para almoçar e fechar o negócio. A sós com o gerente, uma delas garante o acordo. A senhora me garante que vai dar certo? 4 meses eu te garanto, a gente está escurado. Não estou fazendo nada sozinho, entendeu? Tudo acertado, a negociação acaba depois do almoço. De prisão em flagrante. O senhor e a senhora. Tá certo? Pronto. O que aconteceu depois de 6 anos? Os funcionários continuam trabalhando na prefeitura, como flagramos com uma câmera oculta. Conversamos com um desses funcionários. Consegui superar isso, fui absolvido, o processo foi julgado. Toda a comunicação normal, estou tudo em ordem para a justiça. Mas na imagem o senhor pega $2.000 e coloca no bolso. No papel. A imagem... O arquiteto culpou a colega Sônia Tarifa pelo que aconteceu. Procuramos por ela, mas segundo colegas, Sônia estava de férias, à espera da aposentadoria. Ah, já saiu a aposentadoria? Ah, então tá certo. A outra envolvida, Elizabeth Prochinska, também não foi encontrada em seu local de trabalho. Na terceira vez que estivemos na administração regional de Vila Mariana, recebemos essa notificação extrajudicial. A nota diz que Elizabeth não autoriza o uso da imagem dela. Se voltássemos a procurá-la, poderíamos ser processados. Todos eles foram denunciados na justiça por corrupção passiva, mas o juiz entendeu que se houve crime, não foi de corrupção. Conversamos por telefone com o juiz que julgou o processo. Ele disse que absolveu os réus porque não havia provas para caracterizar corrupção passiva. Cabia ao Ministério Público oferecer uma nova denúncia por crime de estelionato. Isso nunca foi feito. Nesse desentendimento sobre a lei, ganharam os réus, que foram absolvidos. E as vítimas? O advogado Elcio Sarti era o dono do restaurante. O filho era o gerente que armou o flagrante. O rapaz, ainda traumatizado, não quer lembrar do caso. Mas o advogado não se arrepende. O senhor viu a reportagem de novo depois de 6 anos. O senhor faria isso novamente? Faria. Com toda tranquilidade, isso seria feito novamente. Por quê? É questão de princípio. De certa forma, a cultura brasileira leva a mostrar que uma pessoa que toma esse tipo de atitude é um dedo duro. Imagine, é um dedo duro. Quer dizer, está defendendo assim a própria sociedade. Quer dizer, o pessoal prefere pagar o que tiver que pagar para não enfrentar esse tipo de problema, não ser dedo duro, não ter a frustração depois.
Depois da denúncia, 2 carros pegaram fogo de forma estranha na porta do restaurante. O advogado achou melhor fechar o negócio. O que precisa se mudar é a estrutura legislativa e a estrutura administrativa dos órgãos públicos. É uma questão de estruturar, para evitar que se criem dificuldades para vender facilidades. Isso sim, o que revolta é isso, não o fato em si. A Prefeitura de São Paulo não demitiu os funcionários, embora a Comissão de Sindicância Interna tenha recomendado a demissão. A Justiça absolveu. Tudo continuou igual. Será que vale a pena denunciar? O empresário José Mascarenhas, fabricante de móveis para a lanchonete, não tem mais sossego desde que denunciou 2 fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Depois da denúncia eu recebi uma série de telefonemas me ameaçando e, inclusive, quando chegou perto do depoimento do DECOM, eles falaram que iam me dar um aviso. E deram tiro tanto em casa como aqui na fábrica. Aqui na fábrica está aqui, ó, um tiro, outro tiro, esse tiro passou ali, veio até aquela janela lá e daquela janela ainda foram 50 metros para dentro. O senhor procurou a polícia? Não, não procurei a polícia porque não tenho prova, não tenho... A polícia vai fazer o quê? Mas as ameaças partiram dos fiscais, só tenho a certeza? Isso é dos fiscais porque mandaram amolecer o depoimento. O empresário manteve a denúncia. Em junho de 97, os fiscais estiveram na sua fábrica. Exigiram R$80 mil para não multá-lo por uma suposta irregularidade. Ele não poderia estocar ali matéria-prima. Falaram para dividir meio a meio. Eu ficava com metade do governo e eles ficavam com a outra metade do governo. R$40 mil, o valor da propina caiu para 20, em 2 vezes, com direito a abatimento. Tudo acertado no último telefonema antes da entrega do dinheiro. Eu vou te antecipar aqueles 10 mil, você não dá um descontinho, não? Quanto, senhor? Pelo menos 10%, né? Tá bom, tá feito. Então eu posso fazer o cheque de 9? O empresário procurou o Ministério Público e armou o flagrante. Acompanhado pela polícia e com a microcâmera, o empresário foi se encontrar com os fiscais. O fiscal José Araújo entra no carro. Vocês não vão me encher mais o saco. Não, passa aqui, felicidade, saúde pro senhor, boas vendas. Tá. Espero que consiga expandir os seus negócios aí pra... Vamos ver, pra pagar vocês, né? Assim que ele sai, é preso em flagrante. É isso aqui? Não sei. O cara acertou com ele? Não sei. Só vai explicar isso na delegacia. Outro fiscal é preso na sede da Delegacia da Fazenda e reage contra a câmera. Os fiscais ficaram 11 dias na prisão. Tiveram uma suspensão de 2 meses do trabalho e isso foi tudo. O processo administrativo, aberto na época, ainda não chegou a nenhuma conclusão. Wilson Camilo da Silva está de licença para tratamento psiquiátrico. José de Araújo continua trabalhando normalmente, como flagramos com uma câmera oculta. Mudei toda a minha vida, tenho que viver escondido, tudo enquanto o fiscal, 20 dias depois, estava trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu estou passando um mau período por ter denunciado, mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que se todo mundo começasse a fazer isso, acabava a corrupção, não acabar de acabar, mas não como está hoje. À espera de justiça, brasileiros atingidos pela tragédia do Palace 2 lutam nos tribunais. Agora, você vai saber o que diz o ex-deputado Sérgio Naia. Ele fala com exclusividade para o Globo Repórter.
Este hotel, a 40 quilômetros do Rio, é a trincheira dos moradores do edifício Palace 2 contra a impunidade. O prédio deles caiu em fevereiro de 98 na Barra da Tijuca. Das 130 famílias que perderam tudo, 50 estão vivendo aqui. A despesa é paga por decisão da Justiça pelo ex-deputado Sérgio Naia, construtor do Palace 2. Tudo que a gente tinha estava ali, eu vendi tudo que eu tinha. Eu gosto. É possível que a Justiça não veja isso, resolva de uma vez. Não de pagar a gente que a gente tem direito. Querendo nada demais, só que a gente tem direito. Essas famílias, morando em condições precárias há quase 2 anos, lutam para responsabilizar o ex-deputado criminalmente e exigem uma indenização pelo que perderam, material e moralmente. O que mudou na vida do senhor? A vida mudou praticamente tudo. Ela simplesmente, quando meu prédio caiu praticamente a minha mão de obra, o meu trabalho foi junto. Ou seja, eu perdi meus computadores, perdi praticamente toda a minha vida profissional, minha desestruturação financeira foi total. Rui morou com a mulher aqui até 4 anos. O casamento não resistiu. Outros casamentos também acabaram junto com o Palace 2. Até agora, 72 famílias já fizeram acordo e receberam indenização. As que ficaram aqui não aceitam o que foi oferecido. Nós queremos realmente fazer valer o que é o nosso direito, né? Acho que o direito de um termina quando começa o do outro. O homem responsabilizado por essa situação manteve o silêncio por 1 ano. Agora resolveu falar. Sérgio Naia recebeu a equipe da Globo, mas estabeleceu condições para entrevista. Ele exigiu as perguntas por escrito e trouxe as respostas preparadas por seus assessores. Não queria mostrar que estava lendo. Suspende a câmera, aqui está vendo. Suspende a câmera. Suspende a câmera. Você vai gravar. O senhor vai ter que consultar isso? Eu vou ter que consultar. Não tem problema. 54 famílias ainda moram no hotel, no Recreio dos Bandeirantes, e elas dizem que o senhor quer pagar uma quantia muito menor do que aquilo que a Justiça determinou. Não, alguns ex-moradores se recusam a qualquer tipo de entendimento, buscando obter vantagem pessoal com esse lamentável episódio. Que tipo de vantagem pessoal? Que tipo de vantagem pessoal? Querem ganhar mais dinheiro do que a Justiça determinou, é isso? Sim, há parâmetros judiciais para essas indenizações. No momento que ele nos colocou numa situação dessa, ele tem que pagar por isso. Porque senão vai acumulando a impunidade e ele vai continuar a fazer a mesma coisa porque deu certo. Vai fazer de novo e outras vezes porque não aconteceu nada com ele. Num clima emocional, essas indenizações vai a valores muito altos. Agora, o que é compatível, o que é justo, o que é normal, eu pagar o que devolver a eles o dinheiro que eles me deram corrigido, pagar a eles uma perca material e uma perca moral, tudo bem. Agora, quando pessoas que pagaram menos de 20 mil reais para estar lá querem receber 20, 30 milhões, não é possível. Mas este homem que fala de dinheiro com tanto cuidado diante de uma câmera exposta não é nem um pouco cauteloso quando flagrado por uma câmera escondida, bem longe daqui. Ouça o que ele disse numa conversa com seus hóspedes de um hotel de Miami. No meio da festa de Réveillon, ele tenta vender um avião usado e oferece um bom desconto para o comprador. Se comprar um revisado de 200 de comprando, eu fui ao Brasil uma vez no vidro, Depois reclama das taças de champanhe. Essas taças de copo. Com uma imagem negativa para a população. E que o senhor não gosta de pobre. É verdade isso?
O senhor pode esclarecer aquele episódio? Não, preferia não esclarecer. Existem taças pobres e taças de pobre. Existem taças pobres e taças de pobre. Preferia não esclarecer. Agora, gravas escondidas, gravas escondidas, se estiver sabendo que é gravar, não falaria aquilo. Mas essa taça é pobre. Agora, essa taça é de pobre, não. É para pobre, é outra coisa. Mas afinal, quem é o verdadeiro Sérgio Naia? Este homem tímido que mede as palavras diante de uma câmera? Ou empresário extrovertido que chocou o país com sua franqueza numa conversa com políticos mineiros? Seria ótimo o governo, eu falsifico mesmo. Ele acreditou que era falsificar. Essas declarações mostradas com exclusividade pela TV Globo acabaram provocando a cassação do ex-deputado. Bens bloqueados no Brasil. Sérgio Naia é ainda o principal acusado pela tragédia do Palace, mas diz que a culpa não é dele. O senhor não se opõe a pagar? Jamais me opus a pagar, apesar de não ter sido culpado. Em relação à culpa, quem o senhor acha que teve culpa no episódio do Palace? Eu não acho. O laudo pericial do Instituto Carlos Ebra detectou que foi um erro de cálculo, elaborado por um eminente engenheiro com mais de 1000 obras calculadas, especialmente em Brasília e no Brasil. Dr. José Roberto Chandes. Ele fez o cálculo e ele errou no cálculo. O erro do Palace foi o cálculo, em 2 pilares. A responsabilidade é dele? Sim. Cassado, o ex-deputado não tem direito a julgamento especial no Supremo Tribunal Federal. O processo contra ele corre na 33ª Vara Criminal do Rio. A Justiça Carioca já decidiu que ele tem que pagar a indenização, mas estabelecer o valor pode levar anos. A nossa legislação ela é pautada na ampla defesa. Então existe recurso do recurso do recurso do recurso. E os maus empresários sabem disso. Então o que é que eles fazem? Eles cansam suas vítimas. Né? Eles cansam. Ele vai te levando para um caminho que você não aguenta. Esses que querem tirar proveito da situação, vamos esperar a justiça. Esses que querem receber mais, acertam no meu departamento jurídico. Para mim, dinheiro nenhum mais vai me satisfazer. Não vai recuperar minha mulher, não vai me recuperar nada mais da minha vida. Então eu quero saber o que vai me trazer a justiça brasileira. Eu aguardo a justiça brasileira, mas até quando eu vou ter coragem de aguardar? Quantos brasileiros já não viram ruir o sonho da casa própria? Mas por que a justiça custa tanto a punir empresários inescrupulosos? É o que você vai ver a seguir. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Especial Montserrat Caballé, voz da Catalunha. A soprano espanhola é uma das cantoras líricas mais celebradas do mundo. A trajetória, o talento e o canto de uma diva da ópera numa entrevista a Glória Maria. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Tiago, professor de física nuclear da Universidade de São Paulo, sai cedo de casa para levar a filha à escola. Ele mora a 15 quilômetros do trabalho. Resolveu trocar de casa para ficar mais perto da USP, ganhar tempo e melhor qualidade de vida. Comprou um apartamento em construção da Incol, nos fundos da universidade, para onde iria a pé. Isso aqui seria a sala. Tá? A estrutura da cozinha ficaria por ali com dependências de empregada e são então 3 quartos, né? Corresponde provavelmente a essa janela. Você está descrevendo um apartamento como se já estivesse vendo ele pronto. Provavelmente eu não sou o único, mas todos os dias eu sonho com esse apartamento e me recordo o que seria esse apartamento.
Tiago e mais 55 compradores foram duplamente lesados. Alguns chegaram até a quitar o financiamento. Perderam tudo. E pior, este esqueleto não pode nem ser terminado. Foi construído no ar. O terreno estava penhorado. Quanto o senhor perdeu aqui até agora? Para uma pessoa da minha faixa econômica, eu perdi uma cifra razoável. Em dinheiro de hoje, aproximadamente 60 mil reais. Pedro Paulo de Souza, dono da Incol, ficou foragido 3 meses e preso 59 dias. Hoje responde em liberdade o processo por falência com suspeita de fraude e inquéritos por estelionato. Os bens do empresário estão sequestrados e ele só pode deixar Goiânia, cidade onde mora, com autorização judicial. Você está satisfeito com o trabalho da justiça até agora? Claro que não, claro que não. Infelizmente, eu não vou dizer para o senhor que eu tenho uma perspectiva real de que com a justiça agindo desse jeito alguém vá para a cadeia. Ninguém vai para a cadeia. Se eu roubar uma galinha ou se eu roubar uma galinha, nós vamos para a cadeia imediatamente. Esse indivíduo subtraiu uma quantidade, uma quantia que é absolutamente astronômica, tá? Processos milionários e complicados como estes têm uma sobrevida enorme na justiça. As vítimas ficam anos à espera de uma sentença. Por isso, ainda que tudo feito como manda a lei, a demora reforça a sensação de impunidade. E às vezes não se trata de sensação somente. As investigações demoram tanto tempo que um acusado, quando chega a ser condenado, já teve sua pena prescrita. Ou seja, o tempo de investigação é muito maior que a pena para este tipo de crime. É um apagamento de tudo aquilo que se foi feito, a pessoa volta à sua situação de primariedade como se nada tivesse acontecido. Você não acha que isso estimula o criminoso do colarinho branco? Sim, porque na verdade eles não trabalham realmente com a preocupação de uma condenação. Eles já tem como quase certo que o resultado é esse. Ana Laura é um bom exemplo de quanto a justiça pode ser lenta e não chegar a uma sentença. Ela cresceu ameaçada de perder o apartamento que os pais compraram quando ela nasceu. Eles pagaram pontualmente o financiamento, mas isso não garantiu a escritura. Tudo porque a incorporadora do projeto, a GDH Empreendimentos Comerciais, vendeu 100 apartamentos que estavam duplamente penhorados, para a Caixa Econômica Federal e para credores da incorporadora. Aí começou um drama que dura 12 anos. Revolta muito, já chorei muito. Meu marido, quando era vivo, ficou muito nervoso, morreu pensando nesse apartamento que a gente ia perder. O que me estranha é o seguinte, com toda a burocracia que a própria Caixa Econômica tem, ela ser desorganizada ao ponto de te financiar um imóvel penhorado. Se realmente a Justiça, a Polícia Federal, tivesse agilidade na apuração do caso, eu não tenho sombra de dúvida que estaria resolvida essa questão, porque as pessoas estariam sendo já punidas, inclusive, por esse erro gravíssimo. Os responsáveis pela liberação do empréstimo na Caixa não trabalham lá há muito tempo. Procuramos os donos da GDH, a incorporadora que vendeu os apartamentos. Ricardo Pascovitch, ex-sócio da empresa, diz que só emprestou seu nome. Eu não trabalho com isso, nunca trabalhei, meu nome estava lá. Mas quem colocou o nome do senhor lá? Não, eu entrei numa época que meu pai faleceu, aí tinha que entrar alguém, eu entrei. Mas não participava, não tinha atuação, não sabia de nada. O irmão dele, José Pascovitch Neto, só nos atendeu por telefone e alegou que a Caixa Econômica sabia da hipoteca dos apartamentos. Existe lei que diz que não vale penhora do sistema. Pelo que eu saiba, tem uma lei que diz que não vale penhora em cima do sistema financeiro da habitação. Eu quero saber por que a Caixa não tomou providência. Só isso. Qual? Desculpa. Porque a empresa não existe mais, pô. A empresa quebrou, acabou. Sim, mas Quantas empresas no Brasil já acabam? A Polícia Federal levou 12 anos investigando os crimes de estelionato e falsidade ideológica. Mas neste tempo todo, nem chegou a ouvir os funcionários da Caixa envolvidos no caso.
9 delegados dirigiram as investigações. O prazo acabou. Nesta altura, se houve crime, ele já prescreveu. Um cara que tem 400 inquéritos, assim, ele consegue ver, não consegue nem que ele queira. Mas um delegado tem 400 inquéritos para investigar. 400 inquéritos para investigar. E como é que ele faz isso aqui? Faz conforme pode. É muito serviço e pouca pessoa para investigar. Pouco pessoal. Uma absoluta falta de estrutura da Polícia Federal. Muitas vezes para ouvir uma pessoa demora-se mais de 2 anos. Né? Até mesmo a burocracia, envio de papéis, falta de informatização. Isso tudo inviabiliza a apuração desses fatos. O que aconteceu se sabe. Agora, daí até concluir que é crime sem cumprir as diligências que foram necessárias aqui, não dá para eu afirmar dessa forma. O caso acabou em pizza, mais uma vez. No começo do mês, 35 apartamentos foram a leilão. Estavam na disputa a Caixa e um dos credores da GDH. A Caixa teve que arrematar os imóveis por R$2 milhões para dar finalmente a escritura aos verdadeiros proprietários. Nós, contribuintes, ficamos com a conta. Esse dinheiro que a Caixa pagou, da onde ele saiu? Esse dinheiro, nesse primeiro momento da Caixa, é um prejuízo que nós estamos suportando agora e que já a partir de segunda-feira nós estaremos ultimando as providências no sentido de reaver esse prejuízo junto à GDH. Como é que o senhor conseguiria reaver isso se a empresa está praticamente falida, não tem nenhum bem, os proprietários dizem que não tem dinheiro para pagar a dívida? Nós tentaremos localizar bens. Aonde quer que eles se encontrem, nós iremos atrás desse dinheiro, vai ter que ser ressarcido ao erário público. A Caixa Econômica sabe que a GDH é uma empresa que não existe, que não tem bens nenhum para se garantir. E o que eu tenho a transmitir exclusivamente é de que esses R$2 milhões, infelizmente, vão ficar para o povo brasileiro. Impunidade no campo. Porque, mesmo quando a justiça é avisada com antecedência, um crime acaba acontecendo. Veja daqui a pouco. A CPI do narcotráfico é acusada de sensacionalismo e arbitrariedade. Será que os deputados passaram do ponto? E o programa de proteção às testemunhas não consegue garantir a segurança de quem se atreve a denunciar o crime organizado. E afinal, existe mesmo a tal terceira via que o presidente Fernando Henrique foi discutir em Florença com os principais líderes do mundo? São os temas do Globo News Painel desta semana. Globo News Painel, com Ernesto Paglia, neste sábado, 11 da noite. Ao sul do Pará, o homem chegou antes da lei. A nova fronteira agrícola, aberta nos anos 70, atraiu gente de todo o país. Na terra que foram tomando da floresta, os colonos implantaram regras próprias, resolvendo problemas à bala. Até hoje, a justiça custa brotar por aqui. Rio Maria é uma cidade jovem e pequena, mas já tem 2 cemitérios lotados. E aqui, 24 dessas cruzes marcam as sepulturas de trabalhadores rurais assassinados. Mas em todo o sul do Pará, são 260 as mortes de trabalhadores rurais relacionadas com conflitos de terra de 1980 para cá. E em nenhum desses casos, a justiça conseguiu botar as mãos nos mandantes, aqueles que pagaram para que os pistoleiros puxassem o gatilho. Até prêmio internacional, Luísa Canuto já ganhou. Reconhecimento do governo francês à determinação desta professora de Rio Maria. Luísa só não conseguiu punição para quem matou o pai dela, o sindicalista João Canuto, assassinado 14 anos atrás. O que está escrito aqui? Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ex-candidato a prefeito, assassinado depois de comunicar inutilmente às autoridades que era ameaçado. Quer dizer, vocês, quando fazem essas denúncias na lápide do túmulo, vocês estão tentando compensar a falta de justiça? Eu acho que
pelo menos para as autoridades perceberem que eles não fizeram nada. E que sabem um dia fazer justiça, né? João Canuto era presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Morreu em 85, assassinado por 2 pistoleiros de fora da cidade. Segundo as testemunhas que viram, né, as pessoas estavam aqui num bar aqui próximo, né, jogando sinuca e tomando cerveja, né. Então, quando ele passou, as pessoas observaram e quando ele vinha de volta, eles saíram do bar e vieram de encontro, né. E chegando aqui, um falou com ele era uma pessoa muito atenciosa, deu atenção à pessoa, enquanto o segundo atirou nele, deu o primeiro tiro no rosto, né? E essa pessoa desferiu 2 tiros, e quando ele caiu, o outro que tinha pego na mão, e tinha falado com ele, ao qual ele tinha dado atenção, descarregou 2 revólveres. Canuto foi morto com 16 tiros. Os pistoleiros sumiram. 3 fazendeiros de Rio Maria são apontados como os mandantes do crime. O ex-prefeito de Rio Maria, Adilson Laranjeira, é um dos acusados. O senhor de alguma forma colaborou, o senhor conspirou, o senhor encomendou a morte de João Canuto? Pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Pelo homem que eu sou, eu jamais faria um negócio desse, até mesmo com o inimigo. E ele não era meu inimigo. Numa carta à Comissão Pastoral da Terra, o João Canuto denunciava pressões e ameaças que teria sofrido do senhor. Isso corresponde à realidade? Não, eu não conheço essa carta. Que ele diria que tinha sofrido pressões da minha parte. Eu conheço alguma coisa no processo que ele sofria pressão dos fazendeiros. O caso vai completar 14 anos em dezembro. Só o inquérito policial durou quase 8 anos. Depois ficou 2 anos nas gavetas do Ministério Público do Pará. Só voltou a andar depois de pressões da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essas idas e vindas reforçam a suspeita de que as engrenagens emperradas da justiça favorecem a impunidade. Este ano, o processo voltou a encalhar no Ministério Público. A procuradora do caso pediu afastamento por razões pessoais e o processo ficou parado por mais 6 meses. O corregedor do Ministério Público paraense diz que o ritmo é normal e bota a culpa pelos atrasos nas manobras jurídicas. Aqueles que têm o poder econômico em mãos, eles dispõem das condições necessárias para contratar bons advogados. E nós sabemos que quando se contratam bons advogados, esses advogados, até para justificar os honorários que vão receber, eles vão sem dúvida nenhuma criar embaraços para a justiça. João Canuto podia estar vivo. Este homem, que não pode aparecer por questão de segurança, bem que avisou. Ele soube da trama para matar o sindicalista e outros 2 políticos do PSB do Pará e denunciou o plano à justiça. Nada foi feito. João Canuto e o deputado Paulo Fonteles foram assassinados. A testemunha já repetiu essa história 5 vezes, diante de policiais e juízes. Até agora, nada aconteceu. Morreu o primeiro, morreu o segundo. Acho que está esperando matar o outro para poder prender, que não foi prendido nenhum dos mandantes ainda. Olinto, o vendedor de sementes, também ouviu fazendeiros planejando a morte de João Canuto. Foi à justiça. Deu o nome de 6 proprietários que falaram abertamente diante dele em contratar um pistoleiro para matar o sindicalista. E o que foi discutido nessa reunião? Na reunião, a parte que eu vi era eliminar o João Canuto, porque ele era... Eliminar fisicamente? Eliminar fisicamente. Matar. Era unânime, todos eles que estavam presentes, que os conflitos estavam gerados em função dele, né? Porque estava invadindo as terras e eles alegavam que ia invadir de uma e passar para outra e outra, então eles teriam que eliminar, matar. O sementeiro avisou João Canuto. Já não era o primeiro alerta e o sindicalista decidiu procurar a polícia. Registrou este boletim de ocorrência de ameaça de morte em 14 de dezembro de 85. 4 dias depois, ele era assassinado no meio da rua. 7 anos de investigações
e ninguém é punido. Por que as testemunhas brasileiras têm medo de dizer o que sabem? Veja a seguir. Espaço Aberto desta semana, vamos conversar com um brasileiro que atravessou o século. Ele nasceu em 1916, mas atravessou o século numa grande festa e conheceu personalidades como Santos Dumont, Villa-Lobos, Orson Welles, a família Kennedy, Louis Armstrong, e esteve em grandes festas onde estavam as estrelas de Hollywood. Ele foi namorado, entre outras pessoas, de Kim Novak, Jane Mansfield, Rita Hayworth, Anita Ekberg, Romy Schneider e Marilyn Monroe. Nosso entrevistado que vai falar disso tudo isso é o grande playboy brasileiro, Jorginho Guille. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Zona Sul de São Paulo, 3 milhões de habitantes. No mesmo pedaço do mapa, elegantes bairros ricos e o mais pobre da periferia. Um cenário de contrastes, os mais altos índices de violência do país. 1.700 assassinatos só no ano passado. 1 em cada 3 casos ocorridos na cidade foi aqui na Zona Sul. Neste paiol de tensões, a impunidade é a faísca da violência. Fica até difícil responder. Quem veio primeiro, o crime ou a falta de castigo? Violência e impunidade andam de mãos dadas, junto com a ineficiência da polícia e a lentidão da justiça. Este é o Fórum de Santo Amaro, responsável pela área mais violenta da Zona Sul de São Paulo. Aqui nós descobrimos que de cada 100 casos de assassinatos, apenas 5 terminam com os responsáveis cumprindo pena atrás das grades. E 60% dos inquéritos são simplesmente arquivados, por absoluta falta de provas. Esta viúva tem medo de mostrar o rosto, mas dá voz aos números frios da estatística. Você pega um ônibus hoje, você sai para trabalhar, você não sabe se volta, foi o caso dele, saiu para trabalhar, 15 minutos depois você recebe a notícia que foi assassinado. O marido desta mulher acuada morreu num ônibus a caminho do emprego. Levou 4 tiros de um desconhecido com quem discutiu. Na época que ele foi assassinado, 2 anos e meio atrás, a gente correu atrás e nada foi feito. Eu acho que não existe justiça no Brasil para isso. Não é só esse caso dele, existem muitos outros casos assim. Aqui no seu bairro, a senhora conhece casos assim? Esses outros os casos que gente que foram assassinadas e ficaram impunes. Muito mais, primeiro que ele ainda. Há 4, 5, 6 anos atrás. 4, 5 anos é o que demora, em média, para um caso de assassinato ter algum tipo de conclusão na Zona Sul de São Paulo. É o que comprova a análise dos processos registrados no Fórum de Santo Amaro. Fizemos um levantamento de 673 assassinatos que deram entrada no primeiro semestre de 93. 6 anos depois, apenas 64 processos, cerca de 10% dos casos, tinham ido a júri. 400 foram arquivados porque a polícia não conseguiu achar a menor pista sobre os autores, depois de, em média, 2 anos de investigação. Na verdade, nós não temos no Brasil uma polícia que faça investigação propriamente dita. E justamente por nós não temos uma polícia que faça uma verdadeira investigação, nós temos um fator de impunidade também. Impunidade é no que resultou mais este boletim de ocorrência da Zona Sul de São Paulo. Ele registra o assassinato do servente de pedreiro Antônio Rodrigues de Souza. 2 dias antes do Natal de 92, o jovem de 21 anos foi assassinado ao sair deste bar de favela. Até hoje, o inquérito só ouviu uma única testemunha, que viu pouco e 5 anos depois, lembra menos ainda, o dono do bar. Não demorou demais para chamar o senhor? Exatamente, eu nem lembrava, nem lembrei das datas, que foi em 92, eu nem lembraria a data disso aí. Aí o 85DP mandou eu ir no DEPAC para fazer reconhecimento fotográfico. E não tinha mais nenhuma possibilidade? Não tinha possibilidade porque o rapaz não deixaram nem eu ver a filosofia dele. Para cumprir as regras, um inquérito policial não deve se estender por mais de 30 dias. Este já vai completar 7 anos
sem chegar a nenhuma conclusão. De todo esse atraso, 4 meses podem ser explicados. Foi o período durante o qual esse inquérito esteve esquecido na mesa de uma escrivã desta delegacia aqui da Zona Sul de São Paulo, onde o caso foi registrado. Junto com ele havia outros 85 inquéritos igualmente parados, deixados de lado pela escrivã, que alegou excesso de trabalho. Os inquéritos mal feitos estouram nas mãos destes promotores. São eles que fazem a acusação nos cerca de 40 julgamentos mensais de homicídios do Fórum de Santo Amaro. Os 8 promotores se queixam de investigações incompletas, falta de estrutura até para buscar os réus para depor, e mais do que tudo, dos depoimentos inúteis de testemunhas assustadas. Gente emudecida pelo medo que paralisa e impede de ajudar em qualquer julgamento. Esse medo é falta de vontade de colaborar? É um medo doentio das pessoas? Elas têm razão para ter? Não, elas têm razão. Elas têm razão. Tem porque elas se sentem totalmente órfãs. Como a gente diz, apagou a luz, anoiteceu, principalmente na periferia, elas não têm a segurança que o Estado devia dar. As pessoas, mesmo aqui, neste fórum, acaba o julgamento, todo mundo sai no mesmo elevador que vocês subiram, que é um elevador pequeno, vão para o ponto de ônibus na avenida e moram no mesmo bairro, embarcam todos no mesmo ônibus. Testemunhas, réus. Testemunha réu quando está solto e vai embora, porque não, muitas vezes ele tem o direito de aguardar o recurso em liberdade, parentes de réu, amigos, eventualmente até comparsas que vêm aqui a gente não consegue identificar. Este casal sabe muito. Dona Elza e seu Francisco não se deixaram intimidar. Saíram perguntando pelas ruas do bairro e dizem ter descoberto exatamente o que aconteceu com o filho deles. Foi em agosto de 95. O office boy Antônio Carlos, 24 anos, desempregado, candidato a soldado da PM, saiu no carro de um amigo. Levava revólver, com porte de arma e registro. Por volta das 8 da noite, o carro foi interceptado por uma viatura da Polícia Militar. A polícia mandou descer, eles desceram do carro. Logo em seguida, eles pegaram, tinha muita gente na rua, eles tiraram o revólver do meu menino, deu 3 tiros pro alto, falou para todo mundo correr que havia tiroteio. Os pais de Antônio Carlos souberam que naquela noite a polícia procurava um carro roubado igual ao do amigo de Antônio Carlos. Tudo indica que eles foram confundidos com os ladrões e mortos pela polícia. Os policiais admitem ter atirado, mas dizem que foi apenas uma resposta à reação dos rapazes. Quem viu contou outra história para Dona Elza. Só não tem coragem de contar isso para a justiça. Quando eu vou procurar a justiça, eles falam para mim o seguinte, que eu não tenho prova. Eu não tenho testemunha. E a testemunha não fala porque... A testemunha não fala porque tem medo. A senhora tem raiva dessas pessoas que não estão falando a verdade hoje? Eu não tenho raiva. Porque a gente sabe. Sabe por que eu não tenho raiva? Porque eles estão poupando a vida deles. Então, quer dizer, estão preservando a vida deles. Quando as pessoas perdem a fé na justiça, fica impossível combater a impunidade. Mas não adianta esperar que o judiciário mude sozinho. Para este professor de filosofia da Universidade de São Paulo, a justiça só vai voltar a ser um poder confiável se a sociedade estiver de olho nela. A gente se acostumou a dizer que a justiça é cega, mas a sociedade não pode ser aceitar cegamente a justiça. Quer dizer, essa é uma obrigação da sociedade. Ela não pode acatar passivamente a justiça. Por quê? Porque isso seria um ingrediente de corrupção, mais uma vez, das instituições judiciárias. Todo o poder público que não passa pela vigilância da população entra na rampa da corrupção. Batomushi. Mais de 10 anos depois, os culpados passeiam pelo mundo e as vítimas esperam o cumprimento da lei. Veja a seguir. Criatividade. Essa é a palavra-chave para uma empresa ou um profissional se destacar no mercado globalizado, altamente competitivo.
No Conta Corrente Especial deste final de semana, o consultor de empresas, Antônio Carlos Teixeira da Silva, dá dicas de como você pode estimular a sua criatividade. Não perca! Conta Corrente Especial, neste sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Review. Você escolhe, a Globo News exibe. Espaço aberto e a lembrança de Plínio Marcos. Ele foi considerado um autor maldito e atravessou os anos enfrentando a censura. Pedro Bial e a obra do homem que se declarava semi-analfabeto, um dos maiores dramaturgos do país. Review, nesta segunda, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. No Réveillon de 88, o industrial Plínio Donadio ficou viúvo. A mulher dele foi uma das vítimas do naufrágio do Batomushi, o barco de turismo que fazia um cruzeiro no Rio de Janeiro. Até hoje, ele não conseguiu fazer avançar nem 1 milímetro o pedido de indenização pela morte da mulher. O que mais nos fere a dignidade é a lentidão do processo. A justiça, me parece que, na verdade, no país não existe. Se você vê, vão se completar agora 11 anos no próximo Réveillon. E até hoje o meu processo, principalmente, não teve nenhuma decisão. Nem em primeira instância, nada, absolutamente nada. O caso de seu Plínio é o mais atrasado de todos, mas até agora, só um dos parentes das 55 vítimas do naufrágio conseguiu uma indenização. No total, as famílias dos mortos pedem 60 milhões de dólares e querem, mais do que tudo, ver os responsáveis pela tragédia na cadeia. Tudo o que viram foi o flagrante registrado em fevereiro deste ano pelo jornal O Globo. 2 dos donos do Batomushi, livres, vivendo normalmente na cidade de Vigo, Espanha. Eles estão foragidos desde 1994. Depois destas imagens, surgiu uma esperança. O então ministro da Justiça, Renan Calheiros, decidiu se empenhar no caso. Nós marcamos com o ministro Renan Calheiros, no início do ano, uma reunião no escritório dele lá no Rio. E nós estivemos lá e pediram ao ministro para que desse interferisse para que os processos andassem mais rápido. E o que ele disse? E ele disse a mim o seguinte, ele disse, olha, Plínio, eu acho que pior que a tragédia do Batomushi é a tragédia da nossa justiça. E se colocou à nossa disposição para que dentro de um prazo de 90 dias, no máximo 90 dias, esse processo começasse a andar. O ministro Calheiros saiu do governo e o caso continuou no mesmo ritmo, que já exasperou até o advogado das vítimas. No começo, o que poderia parecer ser uma grande vantagem ser um profissional, advogado das vítimas do caso do Batomushi, hoje me causa extrema vergonha. A impressão que eu tenho é que eu sou um profissional incompetente, porque eu não consigo fazer um processo chegar ao final. Eu nesse caso do Batomushi, então, exemplar, eu hoje, com 26 ações, e nenhuma delas com resultado concreto. Isso me envergonha profundamente, isso me causa transtorno profissional. Não consigo explicar para o meu cliente por que o processo está 8 meses com o juiz e não decide. Em vez de ficarem imobilizadas, as famílias das vítimas canalizaram a revolta. Usaram a experiência de quase 11 anos de luta contra a lentidão da justiça para ajudar outras vítimas. E criaram a Associação Batomushi Nunca Mais, a ONG que acompanha 150 processos enterrados. Hoje vocês lidam com que tipo de causa? Das mais variadas que você possa imaginar, mas que tenha algo que choque. Não seria uma causa de um despejo pura e simplesmente, e sim de algo que choque, onde existe espancamento, onde existe algo que nos agreda como cidadão. Esta gente passou por isso. Pais e mães da periferia pobre do Rio de Janeiro tiveram seus filhos assassinados por seguranças de uma empresa de ônibus. Tudo porque os rapazes não tinham dinheiro para pagar a passagem. Eles não estavam fazendo bagunça. Assim disse o motorista.
Eles simplesmente pediram para passar. Aí quer dizer, mataram os garotos com 55 centavos. Graças aos advogados da associação Patomush Nunca Mais, os 2 acusados já estão presos, aguardando julgamento. Mesmo assim, artimanhas jurídicas da defesa já conseguiram adiar o júri 2 vezes. Por isso, essas famílias sabem que não basta confiar nas leis. É preciso pressionar para que elas sejam aplicadas. O que pode acalmar um pouco essa dor? A justiça, se ela for correta, certo? Ele é professor emérito da Universidade de Yale, considerado o maior biógrafo do pai da psicanálise, Sigmund Freud. O livro foi traduzido para 9 idiomas e virou best-seller nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Conheça as teses de um intelectual brilhante, o historiador americano Peter Gay. Milênio, com Lucas Mendes.